Fala, motoras do canal do iVoscar. Estamos aqui na Automec 2025 e dentro da sala do escritório da Autoglass. Vamos falar com Flávio Cesário, vice-presidente da Autoglass. A gente vai conversar um pouquinho com ele aqui sobre as novidades, tendências. Era uma empresa que eu já estava há muito tempo observando, querendo entrevistar, né? Porque a gente entende a relevância e a importância dessa empresa dentro do cenário automotivo brasileiro. E a gente queria também conhecer um pouquinho sobre isso. Muito obrigado, Dr. Fábio, por estar aqui e ter disponibilidade de poder falar com a gente. Eu que agradeço, é um prazer, estar falando para o canal, para os seus ouvintes, para as pessoas que te acompanham. E realmente para a gente que está atuando no mercado é gratificante ter um reconhecimento, ouvir suas palavras aqui. A gente é uma empresa do Espírito Santo, nós começamos no Espírito Santo como uma empresa do varejo, para atender o consumidor final de uma forma geral. E com o passar dos anos a gente começou a comprar vidros. Nosso carro-chefe sempre foi vidro para automotivo, O varejo foi sempre vidro, desde o nascimento. Exatamente. Foi lá vidro. A gente começou como uma empresa de vidros automotivos no varejo e depois nós começamos a comprar vidros em maiores quantidades e distribuir para outros vidraceiros. Sempre foi Autoglass o nome? Sempre foi Autoglass. A gente, na época que começamos a distribuir, a gente abriu um depósito fora do Espírito Santo, o primeiro fora do Espírito Santo, foi no Rio de Janeiro, e depois a gente foi se estruturando, abrimos também em São Paulo, em Minas Gerais, e começamos a ocupar um espaço maior no cenário nacional de distribuição. E quando foi assim o start para ter tanta unidade, da Autoglass aí em todo o Brasil? Quantos anos de Autoglass? Legal. Esse ano a gente fez 55 anos de história, Uma empresa já passa de 50 anos. E é bem interessante essa pergunta, porque durante essa jornada, que eu contei para você aqui brevemente, a gente teve um momento que a gente deixou de ser uma distribuidora de vidros e nós começamos a colocar outros produtos no nosso portfólio, sempre focado na linha de colisão. Então depois do vidro veio farol, lanterna, depois retrovisores, depois uma linha de para-choques. Então a gente foi diversificando o portfólio e chegou um momento que a gente identificou uma oportunidade de abrir uma empresa de serviços para intermediar contratos com as companhias de seguro. A gente criou coberturas adicionais para embarcar nas coberturas tradicionais das seguradoras, para a gente administrar a troca de vidros, faróis e lanternas desses pequenos sinistros. São coberturas adicionais mesmo. Aí, nesse momento, veio a necessidade da gente abrir lojas em todo o Brasil. Então, eu mesmo... Então, agregou, Agregou o material, o portfólio que vocês tinham, junto com o serviço que vocês estavam abrindo, tendo a dor do mercado. Exatamente. A dor do mercado. Exatamente. A gente ouviu uma oportunidade e a gente começou a trabalhar com o mercado segurador e começamos a expandir a rede de lojas Autoglass por todo o Brasil. Eu cuidei por muitos anos de perto dessa expansão. Assim, eu viajei esse Brasil inteiro aí para achar alguns imóveis, negociar, a gente definiu algumas prioridades, E a gente foi expandindo. Hoje a gente tem uma rede de 85 lojas no Brasil, a gente cobre praticamente todo o território nacional, as principais cidades. A gente tem um trabalho que eu acho que é interessante citar, quando a gente decide ter uma linha de produto no nosso portfólio, a gente tem um trabalho de pesquisa muito forte para a gente manter nos nossos estoques produtos de A a Z, que a gente fala. Sim. Então eu quero ter farol da BMW X7 e quero ter também o farol do Gol, do Palio, do Celta, exatamente. Então a gente realmente tenta manter o que a gente chama de profundidade de linha, isso muito calçado por um trabalho de pesquisa, de dados, de informação muito forte do mercado automotivo brasileiro. E a gente faz um trabalho de logística para manter um estoque bem abastecido dos nossos produtos aí na nossa rede Brasil inteiro. Isso requer uma inteligência de dados muito grande, Flávio? Porque para ter o estoque, e saber o que está saindo no local certo, porque o Brasil é continental, gigante. E eu acho que você sabe muito mais do que eu de que a diversidade e a frota de cada região diversifica muito, não é isso? Exatamente. Esse também é um ponto curioso e interessante, que ele fala muito sobre uma mudança que o mercado automotivo no Brasil veio sentindo nos últimos, eu diria que 20 anos. E vai um dado bem interessante, que a gente observou que há 20 anos atrás, 5 ou 10 modelos de carros, 5 modelos de carro representavam 50% da frota brasileira.
É como se eu tivesse vidros para Gol, Palio, Corsa, eu teria vidro para 50% da frota. 50% do cliente que chegava na sua loja. Exatamente. Hoje a nossa frota está muito diversificada, como você falou. Aquilo que a gente chama de cauda longa, né? Que é pequenos lotes ocupando já um espaço enorme na frota do Brasil. Então isso tem um impacto muito forte, desde do fabricante das peças, que estão se adaptando para fabricar lotes menores, até a gente que é distribuidor, que assim, requer e exige da gente uma preparação, uma estrutura de dados, informação muito forte para a gente conseguir ter essa disponibilidade no Brasil inteiro. Dentro do negócio da Alculés, assim como outras no mesmo nível de distribuição, serviço, o calcanhar de Aquiles seria o estoque? Eu diria que sim, né? Hoje assim, a gente montar um estoque que seja compatível, né, com essa diversidade da frota brasileira, disponível para o Brasil inteiro, ele requer muito investimento em estoque, em espaço, em logística e principalmente em tecnologia. Assim, hoje a gente tem um parque tecnológico interno da Autoglass muito forte, que eu diria que é um diferencial competitivo nosso. É um diferencial, né? Gigante, interessante, diferencial. A gente tem muita, diria que flexibilidade e velocidade para responder às demandas do mercado com muita realmente rapidez. Isso ao longo dos anos trouxe realmente uma vantagem competitiva muito grande para a gente. Eu sou cliente também da Autoglass, né? E eu já vi ligando para lá, não tem, mas chega daqui a 3 dias. Rápido na logística. É vocês da logística mesmo? Ou vocês têm alguma empresa? Sim. Como é que trabalha essa questão de rapidez? Legal, do trabalho da Autoglass? É uma excelente questão. Hoje nós temos uma frota própria que passa de 500 carros no Brasil. Isso dá muito controle, rastreabilidade, né, dessas peças, dessas entregas. E 70% do que eu vendo hoje na distribuição é entregue por um carro nosso, por uma frota própria. E os outros 30% a gente conta com parceiros, né, que são bem selecionados aí pelo Brasil e que conseguem nos atender com uma eficiência muito parecida com a nossa eficiência de frota própria. A gente tem parceiros pelo Brasil que nos ajudam a fazer essa peça chegar o quanto antes do nosso cliente. Isso faz uma diferença incrível, né? Dentro ali do final. O mercado está assim, se acostumando, né, com os grandes e-commerce, quando o Mercado Livre, o Magazine Luiza, entregando nas capitais com até 2 horas, né? E a gente tem que se adaptar também. A gente sabe que essa velocidade ela é importante para o mercado de reparação. A gente tem buscado ser o mais eficiente que a gente pode ao longo dos anos. Essa sacada de fazer serviços, né? Da parte de, como é que você falou? Seguro, serviço de seguro. Muito tempo vocês ficaram sozinhos no mercado ou já tinha muita concorrência? Eu sentia que vocês eram assim, o cara é a empresa especialista naquilo, sabe? Eu via, cara, aquilo ali, estão preparados para aquilo. Sim. Eu não vi outra empresa tão preparada. Não, assim, esse modelo, né, onde a gente embarcou no seguro ali uma cobertura adicional, ele é um modelo que já estava maduro em mercados americanos, mercado europeu, mercados já mais maduros. E a gente começou a observar que tinha uma empresa de fora do país aqui no Brasil começando esse movimento. E a gente entendeu que aquilo ali era uma oportunidade e que caso a gente não abraçasse, alguém ia acabar abraçando e isso poderia ser uma barreira para a gente no futuro. Então a gente começou a trabalhar, nos mobilizamos ali por volta dos anos 2000 e graças a Deus e com bastante trabalho, né, com um time muito engajado, hoje a gente ocupa realmente um espaço bem interessante nesse mercado também, 90% desse mercado hoje. É um volume realmente de atendimentos, né, de clientes, consumidor final e segurados que passam pela nossa loja bem interessante durante o ano e que realmente fez a gente ocupar um espaço no cenário nacional. Eu vejo uma diferença muito grande nas Autoglass que eu já fui, do modelo de processos. Eu acho muito bem definido, desde o fardamento até a aparência da loja e como os funcionários sabem o que fazer na hora certa, sabe? Eu já observei, já fiquei algumas horas olhando o processo e já está lá no Maranhão e em alguns outros lugares. Como é que você replica isso tão bem, né? Como é que vocês conseguem replicar isso tão bem? Eu acho que em todas as lojas, né? Sim. Essa questão interessante, assim, a gente acredita muito na força de um time bem treinado, né? A gente tem eu diria que uma cultura muito bem definida e a gente sabe e acredita que para você atender massificado, um volume de clientes que a gente atende,
não funciona bem com qualidade se você não tiver um time muito bem treinado. Então a gente mantém lá no Espírito Santo uma estrutura de treinamento realmente muito forte e a gente tenta fazer com que os nossos gerentes mantenham esses colaboradores padrão, por né? todo o Brasil, sempre bem atualizados, bem treinados, com os nossos manuais, com os nossos processos, para que a gente realmente tenha um fluxo liso ali, sem muitos atropelos, né? E a gente sempre fala que na hora da verdade, né, que a hora que o cliente vai experimentar o nosso serviço, as coisas têm que funcionar bem, tem que estar bem treinado, a gente entregar uma experiência positiva, né? Eu comparo a Autoglass como o McDonald's. O cara faz o processo tão rápido, fizeram o processo tão rápido, tão inovador, e eu vejo a Autoglass no setor automotivo como um cara que processa as ferramentas ali a dispor do cara que vai fazer as ações, as atividades, muito bem organizado. Sim. E eu quero parabenizar isso porque é uma coisa, é um investimento com certeza por trás, sim, mas tem que ter um trabalho bem duro para isso, né? Legal, eu agradeço o elogio, realmente é um trabalho duro você fazer isso funcionar bem, porque hoje eu tenho envolvido nessa rede de lojas algo em torno de 1.500 pessoas. O Brasil é um país continental, com culturas diferentes, né, de norte a sul do país. Então você orquestrar isso de uma forma eficiente não é fácil. Mas a gente trabalha sempre também numa ótica de melhoria contínua, de que a gente pode e deve, né, melhorar os nossos processos. Não deixar a bola cair ali, exatamente, né? Não deixar, tá sempre melhorando, sempre atualizando. E vem dando certo, a gente vem conseguindo crescer, né, com estrutura, com base, e fazer um trabalho interessante. Que bom, Flávio. Novidades, vamos falar um pouquinho sobre novidades aqui. O que a Autoglass tem trazendo novidade? Já sei ali que do ladinho tem a Teico. O que é a Teico? Me fala um pouquinho aí sobre isso, as novidades aí da Automec. A gente trouxe algumas novidades para apresentar aqui para os nossos clientes, né, para os nossos parceiros. A Teico é uma marca própria da Autoglass, de peças, né? A gente também enxerga uma oportunidade, a gente aqui no Brasil tem dificuldade para acessar um portfólio completo de algumas linhas de produto, e a Teico ela vem como uma oportunidade para a gente preencher algumas lacunas. Então a gente trouxe aqui para a feira a nossa marca própria, a Teico, e a gente está começando esse trabalho com uma linha de arrefecimento, uma marca que ela vem chancelada pela Autoglass, né? O mercado ele reconhece no nosso trabalho essa chancela de qualidade, produtos originais, sim, sempre testados pela nossa estrutura técnica própria da Autoglass. Então a gente quer disponibilizar para o mercado um portfólio cada vez mais completo, e a Teico ela vem cumprir esse papel. Que bom. Porque todo mundo fala, é só vidro. Não, tem muita coisa na Autoglass, né? Suspensão, arrefecimento, ainda com foco em reparos de colisões, pequenas colisões, é isso? Exatamente. Ou vocês vão já dominar o mercado de distribuição? Eu diria que a gente ainda continua focado no mercado de colisão, mas a gente costuma dizer que a gente abriu o capô do carro, porque a gente levantou. A gente tem hoje no nosso portfólio a linha de arrefecimento, né, que já está bem próximo da, sim, mecânica ali, e a gente tem também hoje no nosso portfólio a linha de suspensão e direção, que é uma linha também já ligada a desgaste, a mecânica, isso, e menos a colisão, né? Então são produtos que compõem o nosso portfólio ali. Eu vi ali alguma coisa sobre ADAS, né? Que vocês estão fazendo agora, é um ajuste, é um tipo de um serviço do sistema ADAS? Isso. É interessante você ter levantado esse ponto, porque é uma tendência, né? Assim, a gente tem visto o mercado automotivo do Brasil se transformando. A gente tem um parque automotivo cada vez mais conectado. Eu costumo dizer que o carro ele é cada vez mais um software do que um hardware, né? Assim, a capacidade de processamento da tecnologia embarcada nos carros ela aumentou muito, e a gente começou a ver também em mercados no exterior essa tendência dos carros terem mais assistentes à direção. Então o piloto automático adaptativo, o sistema de controle de faixa, o sistema de frenagem automática está cada vez mais comum, e esses assistentes que eram muito comuns em carros de alta gama já estão presentes em carros mais populares de alto volume, como o caso do Onix, caso do HB20, que já tem alguns desses assistentes. E com isso, assim, a gente entendendo que isso não tem volta, é um movimento realmente que vai... tecnologia hoje nos carros, né? Está cada dia mais presente, né, no nosso dia a dia. A gente está se preparando bastante para ser uma solução para o mercado de reparação, para calibração. Então hoje a gente já tem equipamentos de calibração em toda a nossa rede de lojas. Todo lugar, todas as já? 85 lojas. Aí ia perguntar, você está
quando vai estar em todos os lugares? Todas as 85 lojas, né, estão equipadas com equipamento de calibração. A gente treinou bastante o nosso time, né, para fazer essas calibrações e a gente quer ofertar para o mercado essa solução. A gente acha que esse mercado ainda tem muito para desenvolver. A gente continua fazendo investimentos. Agora, pós-feira, a gente está adquirindo um complemento desse equipamento para toda a nossa rede, que vai permitir a gente calibrar 99% da frota brasileira, dos radares, câmeras e um sistema chamado LIDAR, que é um outro tipo de radar que o sistema usa ali para detectar, né, objetos na sua frente. Então, realmente, assim, é a tecnologia, né, trazendo mais conforto, mais segurança, né, para o dono do carro ali, para as famílias, e a gente, obviamente, quer estar preparado para esse momento do mercado. Outra sacada da Autoglass, outra sacada muito boa, né, e abre também negócios, né? Sim, abre negócios, muita oportunidade de negócio. Eu quero agradecer, Flávio, por essa oportunidade de estar aqui com você, né, a menina do marketing, a doutora ali, tá aqui vendo a gente. Muito obrigado pela disponibilidade e poder a gente conseguir estar falando, né, com o vice-presidente aqui, tá, da Autoglass, tá bom? Muito obrigado. O pessoal do canal com certeza vai assistir. Quero que vocês compartilhem, tá bom? Esse vídeo, tá bom? Segue nosso canal. Eu que agradeço, foi um prazer bater esse papo aqui com vocês. A gente está aí de portas abertas, sempre que precisar de algum bate-papo, só falar com a gente. Hoje nós temos 2 plataformas de vendas online no ar, uma para o consumidor final e outra para o B2B, né? Uma plataforma que apoia bastante o mercado de reparação, as autopeças, o mercado de vidros também automotivos. E contem com a Autoglass, contem comigo aí para ajudar o mercado a se desenvolver cada vez mais. Ter dúvida, fala com a gente que a gente passa por Flávio, o Flávio responde para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela audiência e até a próxima. Valeu!